Hoje vamos ver o conteúdo de Mateus 8, onde Jesus promove uma série de curas. A primeira é a cura de um leproso, que ao Jesus descer do monte, o leproso se aproximou e colocou mais ou menos da seguinte forma: se quiseres, podes purificar-me. E da mesma forma como foi a simplicidade da abordagem, também foi o que Jesus colocou. Ele disse: quero, fica limpo, ao tocá-lo. E Jesus só salienta, pede para que o leproso curado não faça alarde do ocorrido. O leproso creu no poder de Deus, de Jesus no caso, e foi curado por conta dessa fé dele. Depois tem o episódio da cura do servo do centurião, onde o centurião pede então essa intervenção de Jesus, contando a situação do servo dele, que estava muito mal. E Jesus, ao manifestar a solidariedade dele, queria então promover a cura, o centurião disse: olha, eu não sou digno de te receber no meu teto. Então, primeiro, uma lição de humildade do centurião, de reconhecer a grandeza de Jesus. E aí vem o segundo ponto louvável do centurião, onde ele diz que se Jesus só desse uma palavra, que então o servo dele seria curado. Então, assim, uma fé bem acima do que nos parece natural, porque imaginem-se colocando na situação desse centurião, onde ele simplesmente diz para Jesus: não precisa ir lá, não precisa ir ver, se tu disseres aqui eu sei que ele vai ser curado. Isso não é uma fé simples de se ter, porque assim, as pessoas normalmente elas vinculam o acontecimento das coisas a algum ato. Então, se a pessoa não for lá ver o doente, não tocar no doente, isso não é não é tão fácil disso ser aceito, E no caso desse centurião, a fé dele realmente se mostra bem grande no poder de Deus, de Jesus, para simplesmente sugerir que só com uma palavra que Jesus proferisse, então isso estaria resolvido, ele não precisaria ir até a casa dele. E aí Jesus responde para ele que, então, ok, de acordo com a tua fé, assim vai ser feito, o teu servo está curado. E assim realmente aconteceu. E nesse episódio, Jesus fala para os que estavam ali presentes da fé desse centurião. E esse é um dos episódios em que Jesus elogia alguém, onde ele, com relação a esse centurião, ele elogia a fé desse homem, onde ele profetiza então que muitos virão do Oriente para sentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto alguns de casa não estarão à mesa. O que ele está querendo dizer com isso? O povo de Israel, que é o povo escolhido, que não o aceitou como Salvador, vai ter gente do povo escolhido que não vai ter a salvação. Por outro lado, pessoas de fora, como o caso do centurião, esclarecendo, o centurião é um soldado romano. Então, naquela época, Roma era pagã, ela adorava diversos deuses. E então, dos pagãos, haveria... Jesus profetiza que haverá pessoas que vão se voltar para Deus e serão salvas, estarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó ao fim dos tempos. E pessoas que seriam do povo escolhido
vão acabar ficando de fora. Jesus ainda fala que em todo Israel ele não havia visto uma fé do tamanho daquele homem, porque os judeus, via de regra, eles acabavam precisando da presença ou que Jesus tocasse o doente para daí sim ser salvo. E esse centurião, ele chega com uma postura completamente diferente, onde ele crê cegamente que Jesus só precisa dizer mesmo a distância e resolveria o problema. Então é um exemplo que deve nos guiar também. Depois Jesus vai à casa de Pedro e lá encontra a sogra de Pedro acamada e com uma febre muito alta. Jesus a visita onde ela está deitada, e simplesmente pelo fato de vê-la e pegá-la pela mão, então a febre a deixou e ela de imediato levantou e passou a servir a Jesus. Então, embora o que nos relata esse texto não pareça ser uma doença muito séria, mas uma febre é sempre um incômodo, né? Então, como isso foi resolvido de imediato, então é mais uma cura promovida por Jesus. E depois, na sequência, o texto ainda nos relata muitas outras curas proferidas com palavras, expelindo espíritos e curando os que estavam doentes. E isso foi para se fazer cumprir, né, a profecia de Isaías 53:4, onde fora dito que ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Então, mais uma vez, assim, o texto de Mateus fazendo a ligação com as profecias do Antigo Testamento. Depois há um relato em que Jesus encontra-se em meio à multidão e ele põe à prova alguns que querem segui-lo. Primeiro chega um escriba e diz a Jesus que o seguiria por onde quer que ele fosse. E aí Jesus toca na ferida, dizendo que ele não tem onde reclinar, não tem sequer onde reclinar a cabeça. Jesus vivia como um nômade, dormia no barco, dormia onde pudesse, onde alguém o cedesse a um lugar, e assim ele levou a sua vida. E de repente chega um escriba e se coloca à disposição para seguir Jesus, e aí Jesus mostra claramente que não é uma vida fácil. Eu sequer tenho onde reclinar a minha cabeça, ou seja, eu não tenho um lugar próprio para dormir. E depois ele não dá sequência no que aconteceu, né, com relação à postura desse escriba. E outras pessoas também chegaram e assim, fizeram menção de seguir a Jesus, mas primeiro queriam resolver alguns de seus problemas para depois então seguir a Jesus. Então ali é citado que um que chega, deixa primeiro enterrar meu pai, né? E aí Jesus responde que os mortos cuidem dos mortos. Ou seja, a prioridade da pessoa naquele momento era seguir a Jesus ou não era, né? O momento era aquele. Na sequência vem a descrição do evento em que Jesus está com alguns discípulos num barco e enfrenta uma tempestade. Então Jesus estava dormindo e aí sobreveio uma tempestade e os discípulos se apavoraram, porque provavelmente era algo assim além do que eles costumavam enfrentar nas pescas, né? E ficaram preocupados, acharam que iam morrer e Jesus estava dormindo. Então eles acordaram Jesus clamando por salvação. E Jesus de imediato lhes dá um puxão de orelha. Por que sois tímidos, homens de pequena fé?
E aí ele ordenou então a tempestade que parasse, e de imediato a tempestade cessou. Aqui com esse texto da tempestade, Jesus já está querendo mostrar aos seus discípulos que eles em algum momento vão ter que começar a se virar sozinhos, porque Jesus vai ter a sua missão na Terra e depois vai ficar com eles a sequência. E Jesus já está mostrando para eles que, olha, vocês têm que ter fé, porque não precisam se socorrer a mim sempre para estar resolvendo essas situações. Se vocês tendo fé, vocês vão resolver. Então já é uma preparação para o que haveria de acontecer quando Jesus não estaria mais presente fisicamente no meio dos homens, e eles não teriam esse apoio presencial mais. E quando essas situações sobreviessem, Jesus está tentando mostrar para eles que eles teriam como passar por cima dessa situação, não precisariam da presença física de Jesus. E por fim, na última parte desse capítulo de Mateus, é relatado a cura de 2 endemoniados. E nesse caso, nesse episódio, ocorre um diálogo de Jesus com esses demônios, onde esses demônios então já sabiam, né, do poder de Jesus, sabiam que eles seriam expulsos daqueles homens, e então eles clamam para que ao menos eles fossem enviados para uma manada de porcos que encontrava-se ali por perto. E então é o que acaba acontecendo, né? São curados esses 2 homens, e os demônios vão para uma manada de porcos, e essa manada de porcos então se precipita desfiladeiro abaixo, né, vindo a perecer. E aí ali também é relatado a sequência em que os donos desses porcos, né, vão reclamar do ocorrido, certamente porque perderam, né, o seu patrimônio, e então atemorizados pedem para que Jesus então saia daquele lugar ali e os deixe em paz, mais ou menos nesses termos. E então assim encerra o capítulo 8 de Mateus. Então até o próximo.